Você já parou para pensar quantos sonhos se perdem silenciosamente nos corredores da velhice? Quantos talentos adormecem para sempre apenas porque alguém, em algum momento, acreditou que era tarde demais? Não é o corpo que envelhece primeiro, é a mente que se entrega. O mundo está repleto de pessoas que, ao alcançar a maturidade, colocam um ponto final onde só deveria haver uma vírgula. Mas a verdade que ninguém te contou, e que você precisa escutar agora, é que a vida não termina quando os cabelos embranquecem. Ela começa quando você decide, com fervor, que sua missão ainda pulsa, que seu legado ainda não foi escrito, e que a força invisível do desejo, aquela que Napoleão Hill exaltava como motor de todas as realizações, ainda arde em seu peito, mesmo que o mundo te diga o contrário. Você pode ter vivido 6, 7 ou até 8 décadas, mas se ainda respira, então ainda há tempo. E se há tempo, há propósito. Só que aqui está o segredo que quase ninguém ousa revelar. Não é o que você ainda não fez que está te impedindo de prosperar. É o que você continua fazendo, mesmo sem perceber. São hábitos silenciosos, atitudes herdadas e crenças limitantes que agem como ladrões de energia, esperança e dignidade. Você os repete todos os dias, talvez com boas intenções, talvez sem perceber. Mas cada uma dessas ações está te afastando da vida vibrante e significativa que você poderia estar vivendo agora, exatamente agora. E é por isso que hoje, neste vídeo, eu preciso te fazer um convite sério. Um convite que não é confortável, mas é necessário. Um chamado para enxergar de frente as 5 âncoras invisíveis que seguram sua alma no fundo do mar, enquanto seus sonhos boiam à deriva, implorando por resgate. Mas antes de revelar quais são esses 5 erros fatais, você precisa estar preparado, porque o que você vai ouvir pode doer, pode incomodar, mas também pode libertar. Napoleão Hill dizia que todo avanço pessoal exige autoconfronto. Exige que você olhe para dentro com brutal honestidade e pergunte: estou vivendo como alguém que ainda quer vencer, ou apenas existindo como quem desistiu? Agora feche os olhos, só por um instante. Imagine isso, você, daqui a 5 anos. Mais sábio, mais pleno, mais realizado. O que essa versão de você precisou parar de fazer para chegar lá? O que precisou abandonar para, finalmente, sentir-se livre? Porque a liberdade, real, intensa, intransferível, nunca foi uma questão de idade. Ela é uma decisão. Uma escolha que começa quando você se recusa a viver os mesmos dias repetidos, esperando um destino diferente. Hill nos ensinou que o pensamento tem poder criador e que cada ação, por menor que pareça, molda o seu destino. Portanto, se você continuar se alimentando das mesmas atitudes de sempre, colherá os mesmos frutos: cansaço, frustração e arrependimento. Mas se decidir romper com esses 5 comportamentos agora, tudo pode mudar. Então eu te pergunto, de coração para coração, você está pronto para escutar aquilo que ninguém teve coragem de te dizer? Está disposto a abandonar essas 5 armadilhas mentais, mesmo que tenha convivido com elas por décadas? Porque se estiver, continue comigo. O que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você esperava a vida inteira. O primeiro erro: a prisão da identidade. A maior armadilha da velhice não está no corpo que desacelera, nem nos dias que passam mais silenciosos. Está na mente que insiste em manter viva uma versão antiga de si mesma. Muitos, ao atravessarem as décadas, erguem muros em torno da própria identidade. Uma muralha invisível construída com frases como "eu sempre fui assim" ou "não tenho mais idade para mudar". E é assim, mesmo com o mundo clamando por renovação, continuam vestindo trajes antigos que já não lhes servem mais. O problema não é o tempo que passou, é a recusa em permitir que algo novo floresça. A identidade, quando se torna rígida, age como um espelho quebrado. Reflete fragmentos de quem se foi, mas impede visão clara de quem ainda se pode ser. O passado, com todas as suas histórias, conquistas e dores, transforma-se em uma âncora emocional. E quem caminha carregando âncoras não consegue voar. A força que se usa para sustentar o eu de ontem rouba a energia necessária para construir o eu de amanhã.
O que antes foi escudo, agora se torna corrente. E muitos envelhecem não porque viveram muito, mas porque pararam de se reinventar. Existe algo profundamente solitário em viver dentro de uma identidade ultrapassada. É como morar em uma casa que já foi cheia de vida, mas hoje tem as janelas fechadas, as cortinas empoeiradas e o silêncio preenchendo os cômodos. A alma sente falta de ar, mas ninguém abre as portas. Há quem confunda isso com conforto. Mas não é conforto, é conformismo disfarçado. É preciso coragem para sair dessa casa, para deixar para trás a imagem construída por décadas e permitir que algo novo surja, mesmo que aos poucos, mesmo que ainda frágil. A verdade é que nenhuma idade define a capacidade de mudança. O que define é a disposição interna de abrir mão das certezas antigas. O que envelhece a alma não são os anos, mas a resistência a novos pensamentos. Toda renovação exige desapego. E enquanto houver apego à identidade do passado, não há espaço para transformação. O eu que foi, por mais forte ou admirado que tenha sido, precisa dar lugar ao eu que ainda pode florescer. Isso não é perder a essência, é permitir que ela evolua. Por isso, o primeiro erro que precisa ser abandonado sem hesitação é esse: manter-se prisioneiro de quem já se foi. Parar de repetir histórias antigas como se fossem verdades eternas. Parar de justificar o presente com base no que um dia se foi. O tempo não retrocede, mas o espírito, quando liberto do apego à identidade antiga, pode se expandir. E nesse espaço de liberdade, tudo pode recomeçar. O segundo erro: acreditar que é tarde demais. Existe um tipo de silêncio que se instala na alma quando se começa a acreditar que as oportunidades já passaram. É o silêncio de quem olha para frente e não vê mais horizonte, apenas um eco distante do que poderia ter sido. E essa crença de que o tempo das possibilidades já se foi, se disfarça de lucidez, de realismo, até de sabedoria. Mas, na verdade, é uma desistência lenta, disfarçada de maturidade. É assim que muitos deixam de viver enquanto ainda respiram. Não porque não podem, mas porque acreditam que não vale mais a pena tentar. Dizer que é tarde demais é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. É o pensamento que paralisa o impulso criativo, que esvazia os sonhos antes mesmo que eles se formem. O corpo pode envelhecer, mas o espírito não conhece o tempo. Ideias novas não exigem juventude, exigem disposição. Projetos não pedem anos pela frente, pedem coragem no agora. E aquilo que parecia distante, inalcançável ou fora da idade, só permanece assim para quem está olhando através das lentes da limitação. O mundo não fecha as portas para os mais velhos. São os mais velhos que, muitas vezes, trancam por dentro. A vida nunca deixou de oferecer caminhos, mas há quem pare de procurá-los. Quem decide, de forma quase imperceptível, que não vai mais aprender, não vai mais recomeçar, não vai mais se arriscar. E aí começa a morte invisível, aquela que vem antes do fim real, aquela que apaga o brilho dos olhos, que transforma os dias em repetições, que tira do tempo seu gosto e do coração sua esperança. O tempo que resta não deveria ser motivo para a desistência, mas razão para a urgência. Porque se há pouco, é preciso torná-lo grandioso. E se ainda há algo pulsando dentro, não é tarde, é hora. O universo não recompensa a juventude, recompensa o movimento. Não importa se tem 20 ou 80 anos, a semente só floresce quando é colocada na terra certa e recebe a atenção devida. Há pessoas que começaram a escrever livros, a aprender instrumentos, a empreender, a amar de novo, depois dos 60. Depois dos 70, depois dos 80. E não foi porque tinham tempo de sobra. Foi porque decidiram que ainda tinham uma chama viva dentro delas. E essa chama, quando acesa com intenção, ilumina até os caminhos mais escuros. Portanto, o segundo erro que deve ser deixado para trás é essa crença venenosa de que o tempo já passou. O tempo que importa é o tempo que se tem agora. Não existe tarde demais para quem decide recomeçar com verdade. Não existe idade limite para se sentir vivo. Enquanto houver um único pensamento ainda capaz de imaginar algo novo, ainda uma estrada esperando ser trilhada. Porque o tempo
por si só, não define o fim de nada. A única coisa que define é a decisão de parar antes que ele realmente termine. O terceiro erro: viver de arrependimentos. Há um tipo de sofrimento que não grita. Ele apenas permanece ali, em silêncio, nas pausas de um dia comum, nos pensamentos que surgem quando ninguém está por perto. É o arrependimento. E ele tem muitas formas. Uma palavra que não foi dita, uma escolha que foi adiada, um sonho que foi engavetado por medo. Com o passar dos anos, esses pequenos abandonos ganham peso. Transformam-se em fantasmas que caminham ao lado, lembrando tudo aquilo que poderia ter sido, mas não foi. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece silenciá-los. Mas o que poucos percebem é que o arrependimento não nasce das escolhas erradas. Ele brota da ausência de escolha, do não ter tentado, do ter aceitado a inércia como destino. E com o tempo, essa sensação de perda invisível consome a energia vital. As pessoas passam a viver como se estivessem pagando uma dívida que nunca fizeram, culpando a si mesmas por não terem começado antes, por terem ouvido demais os outros, por não terem confiado na própria voz. E essa culpa se arrasta, ocupando o espaço onde a ação poderia estar. Enquanto o arrependimento domina, a vida para. Há quem se entregue ao hábito de revisitar o passado como se fosse possível reconstruí-lo. Como se relembrar, remoer e reviver pudessem alterar o que já foi. Mas o passado não pede mais atenção, pede libertação. A memória deve servir como espelho, não como cela. E enquanto a mente insiste em revisitar os caminhos não trilhados, os pés deixam de caminhar pelos que ainda estão abertos. O que deveria ser um aprendizado se torna prisão, e o que deveria impulsionar, paralisa. É preciso compreender que o arrependimento só tem poder enquanto não se age. O momento em que se escolhe fazer algo novo, por menor que seja, é o momento em que a sombra dos começa a se dissipar. A dor do que não foi pode ser curada pelo prazer do que ainda pode ser. A única forma de interromper esse ciclo é trocar o lamento por movimento, trocar o olhar para trás por um passo para frente. Por quê? Por mais profundo que seja o arrependimento, ele nunca será mais forte do que a coragem de mudar a partir de agora. Então, o terceiro erro a ser abandonado com urgência é esse: viver preso aos arrependimentos. Não é o que foi feito que machuca, é o que ainda se recusa a ser feito. O passado já teve seu tempo. O que importa agora é o que se escolhe fazer com o tempo que ainda resta. E cada nova atitude, por mais simples, tem o poder de reescrever o final de uma história inteira. Porque a vida não termina quando o corpo enfraquece, ela termina quando se desiste de criar novos capítulos. O quarto erro: comparar-se com os outros. Há uma prisão que não tem grades, nem trancas, nem guardas. É uma cela invisível, construída dentro da mente, onde cada parede foi erguida com comparações. Comparar-se aos outros parece algo natural, quase inevitável. Mas é justamente essa aparente normalidade que torna esse hábito tão destrutivo. Ele corrói de dentro para fora. O brilho da vida começa a desaparecer quando os olhos deixam de enxergar o próprio caminho e passam a seguir os rastros alheios. Cada conquista do outro se transforma em uma lembrança amarga daquilo que não foi alcançado. E, aos poucos, o valor próprio vai sendo negociado com a ilusão. Nenhuma vida pode ser medida pela régua de outra. Cada ser carrega em si uma história que não se repete. A dor que foi superada, o tempo que foi dedicado, as decisões que foram feitas no escuro, tudo isso não aparece nas fotos, nem nos sorrisos, nem nos números. Mas, ainda assim, muitos escolhem se comparar, como se o palco do outro refletisse os bastidores da própria existência. Como se os méritos de alguém fossem uma acusação silenciosa contra quem ainda está tentando. E essa comparação constante é um veneno disfarçado de motivação. Ela não impulsiona, ela sufoca. Na velhice, essa comparação adquire outra face. Já não se trata apenas de competir por conquistas ou aparência. Agora, ela se manifesta como um julgamento cruel do próprio passado. Fulano conseguiu mais. Ciclano vive melhor. Eu devia ter feito diferente. O outro,
Então, torna-se uma lembrança viva de tudo que se imagina ter falhado. E é assim, em vez de celebrar a trajetória única que se construiu, muitos se afundam no lamento silencioso por não terem vivido como alguém que, na verdade, nunca existiu, senão na própria idealização. A inveja, nesse estágio, já não é sobre o que se deseja ter, mas sobre o que se acredita ter perdido. Libertar-se da comparação é um ato de respeito com a própria história. É olhar para si com gentileza e perceber que não há ninguém melhor ou pior, apenas pessoas com rotas diferentes. O que se viveu tem valor, o que foi conquistado tem mérito, e o que ainda pode ser feito carrega potencial. A vida não é uma corrida, não há linha de chegada comum. Cada um chega onde deve chegar, no tempo em que está preparado para chegar. E, mais do que isso, o verdadeiro sucesso não está em ultrapassar os outros, mas em transformar-se ao longo do caminho. Assim, o quarto erro que precisa ser abandonado é essa comparação constante e injusta com os outros. Ela cega, ela distorce, ela enfraquece. O valor de uma vida não se mede pela velocidade com que se caminha, nem pela quantidade de aplausos recebidos. Mede-se pela autenticidade com que se vive cada passo. A única comparação que vale a pena é com a própria versão de ontem. E se hoje existe mais consciência, mais verdade, mais leveza, então, sim, a vida está seguindo no rumo certo. O quinto erro, o medo de arriscar. Quando olhamos para a velhice, o que realmente nos assusta não é tanto a linha tênue entre a vida e a morte, mas sim o pensamento sombrio de que poderíamos ter feito mais. O maior inimigo do progresso não é a falta de habilidade, não é a escassez de oportunidades, nem mesmo a falta de tempo. O maior inimigo é o medo de arriscar, o medo que, lentamente, vai tomando conta das decisões. O medo de falhar, o medo de tentar e não ser bom o suficiente, o medo de abrir o coração, de mostrar a verdadeira força, de agir no inesperado. E, enquanto esse medo se esconde atrás da desculpa da prudência, ele nos rouba a possibilidade de viver. Esse medo paralisante é alimentado por uma voz interior que diz: agora não é mais o momento, já passou o tempo de arriscar. E, por mais que a mente diga isso, o coração sabe que há sempre algo a conquistar, sempre algo a tentar. A vida não se mede pelos anos que passamos esperando que as condições perfeitas apareçam, mas pelas oportunidades que agarramos quando o medo estava nos olhando nos olhos. Cada grande conquista, seja de um simples sorriso ou de um grande feito, começou com um risco. Porque sem risco não há crescimento. E sem crescimento, o que resta é uma existência sem brilho. Na velhice, muitas pessoas se conformam com o que já alcançaram, como se o futuro fosse uma paisagem distante demais para ser alcançada. Elas se deixam dominar pela ideia de que a segurança está em manter o que já tem, evitando novos desafios. Mas, na realidade, é justamente esse apego à segurança que impede a verdadeira liberdade. A segurança que se busca no final da vida é uma miragem. O conforto de se manter na zona de conforto é, na verdade, o terreno fértil para a frustração e a insatisfação. Quando se abdica de arriscar, a vida se torna uma rotina vazia, um ciclo repetitivo que engole os sonhos e desejos não realizados. No entanto, ao longo da jornada da vida, aqueles que arriscam, que fazem algo inesperado, que se permitem experimentar o novo, podem até falhar, mas se tornam mais vivos. Eles não vivem à sombra daquilo que poderia ter sido. Eles se tornam mais fortes, mais sábios e mais dispostos a arriscar novamente. O medo nunca desaparece por completo, mas a coragem de seguir em frente, mesmo com o medo, é o que define quem somos. O verdadeiro sucesso não está em nunca falhar, mas em nunca deixar que o medo nos impeça de tentar. E é essa coragem que transforma qualquer erro em aprendizado e cada desafio em uma oportunidade de evolução. Portanto, o quinto e último erro que precisa ser eliminado com urgência é esse: o medo de arriscar. O medo de tentar algo novo, de ousar, de abrir o coração para novas possibilidades. A velhice não é um período de se refugiar em uma zona de conforto, é o momento de se lançar. A sabedoria adquirida ao longo dos anos não é um fim, mas o alicerce mais forte sobre o qual é possível construir novos sonhos.
Arrisque-se, porque o medo nunca deve ser o que define sua história. Ele é apenas o ponto de partida para o seu verdadeiro despertar. E agora, ao final dessa jornada, é hora de refletir. Ao longo dessa caminhada, exploramos os erros que muitas vezes moldam o nosso envelhecimento e que, se não enfrentados, podem nos manter presos em um ciclo de arrependimentos e frustrações. Cada um desses erros, a procrastinação, o apego ao passado, a falta de propósito, a complacência com a mediocridade e o medo de arriscar, nos impede de viver com a grandiosidade que somos capazes. Porém, ainda há tempo para reverter essa situação. O simples fato de estar aqui, neste momento, já é um sinal de que você está pronto para mudar. E a transformação começa agora, dentro de você. Pense por um instante. Quantas vezes você se sentiu preso em sua própria vida? Quantas vezes a sensação de já era tomou conta do seu coração e te disse que não havia mais oportunidades? A realidade é que, muitas vezes, as limitações que sentimos são construídas por nós mesmos. Não é a idade que limita os nossos sonhos, mas sim a crença de que não há mais espaço para eles. A velhice não é o fim dos nossos sonhos. Ela é, na verdade, um novo começo. A chave está em olhar para o futuro com os olhos de quem ainda tem o poder de mudar, de transformar e de viver plenamente, mesmo quando o tempo parece estar contra você. O erro mais grave que podemos cometer é permitir que a vida passe diante de nós sem realmente vivê-la. Quando deixamos de arriscar, de sonhar, de buscar o que nos faz sentir vivos, começamos a morrer um pouco a cada dia. E isso, meu amigo, não é o que você merece. Você merece se reinventar, se desafiar, seguir em frente com a coragem de quem acredita que a verdadeira liberdade não está no conformismo, mas no ato de ousar. Então, pergunta você, o que você está esperando para mudar? O que está te impedindo de arriscar e viver de forma extraordinária? Agora, a pergunta que ecoa é esta: você está disposto a dar o primeiro passo? A resposta está em suas mãos. Não importa a sua idade ou as circunstâncias, o poder de transformação está dentro de você e sempre esteve lá. Chegou o momento de quebrar as correntes da dúvida, da procrastinação e do medo. A vida é curta demais para ser vivida em modo piloto automático. Aproveite agora a chance de reescrever sua história, de fazer escolhas mais ousadas e de abandonar tudo aquilo que te impede de te tornar a melhor versão de si mesmo. Não deixe que o tempo, o medo ou a dúvida sejam os responsáveis pelo que você será daqui a 10, 20 ou 30 anos. E é nesse momento, ao refletir sobre o que pode ser diferente em sua vida, que convido você a se juntar a uma comunidade de transformação. Se você se sentiu tocado por essas palavras, se a ideia de viver com mais propósito, mais ousadia, mais paixão e coragem fez seu coração bater mais forte, inscreva-se no canal. Comente abaixo o que mudou dentro de você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essas palavras. E curta se você acredita que é possível recomeçar. Porque a jornada não termina aqui, ela apenas começou.